um tema que eu vou falar hoje é o seguinte, é a questão do, em primeiro lugar, o OSDP, né? Em segundo lugar, a questão de, nós falamos de princípio da unificação. Nós estamos fazendo uma definição mais clara do que é a unificação. Nós nos chamamos de unificacionistas, ok? Isso é para diferenciar contra o dualismo. Nós não somos dualismo. Através da história, havia religiões que falavam que havia dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. E há outras religiões que falam que há dois deuses, masculino e feminino. Nós não somos dualistas, nós somos unificacionistas. E é importante isto pelo seguinte: uma vez que a pessoa aceita o dualismo, fica muito difícil evitar o conflito. Fica praticamente impossível evitar o conflito. A única maneira de criar um mundo de paz é o unificacionismo, não há outra. Então, isso é o que eu vou falar hoje sobre isto. Eu vou falar sobre o OSDP, que é a substância da raiz original do princípio, e na esperança que, com o passar do tempo, muito deste material que atualmente existe em inglês, nós vamos passar para o português, né, para poder compartilhar aqui para os brasileiros esse OSDP. Então, a primeira coisa que eu pergunto é a seguinte: por que estudar a teoria da substância original do princípio divino, que nós chamamos... Desculpa interromper o senhor, perdão. O senhor pode clicar naquele closed caption, tá ali em vermelho, do lado esquerdo. Isso. Isso, clica nele para desligar, para não ficar aparecendo as palavras embaixo. Ótimo. Obrigada. Tá melhor assim? Tá melhor. Então, por que estudar a teoria da substância original do princípio divino, o OSDP? Olha, o nosso motivo, nós estudamos para resolver os problemas do mundo real. Desde muitas décadas, nós sempre fazemos essa promessa para as pessoas que estudam, que fazem os nossos seminários, que estudam conosco, e nós estamos aqui para poder aprender como resolver os problemas do mundo real. E problemas, por exemplo, que tipo de problema? Quem é Deus? Como entender a vida humana? Como entender o mundo espiritual? E as questões fundamentais da filosofia, o problema de um verdadeiro sistema de valores, a questão de um mundo unificado pacífico, o problema de uma verdadeira perspectiva da natureza humana, e assim por diante, etc, etc. Então, como foi que esses problemas vieram a existir? Nós temos uma teoria para explicar a existência dos problemas do mundo, que nós chamamos de queda dos antepassados humanos. Aí, então, quer dizer, dizemos, olha, nós temos vivido, através da história, como um ser humano decaído. E como é o ser humano decaído? Que tipo de pessoa que é? É um ser contraditório. Então, no princípio divino se chama do ventre do bem e do mal. Então, que o ser humano é o ventre do bem e do mal. De lá nascem o bem e o mal. É um ser fora do princípio. É um ser de natureza decaída. É um ser de pecado original, ser de conflito mente e corpo. É um ser no qual existe a confrontação e a luta. E mais, também é espiritual e fisicamente ignorantes, os seres humanos decaídos. Nesse ser humano existe o conflito entre religião e ciência. Então, quer dizer, o mundo está cheio de problema. E muitas religiões prometem
a solução, prometem a solução, mas os problemas continuam. Por que não resolver todos os problemas agora? Porque qual é o motivo que impede a solução de resolver problemas? É negar o Criador, né? Sim, negando o Criador, não vai haver solução de problemas. Ou mesmo as pessoas que creem que existe um Criador, mas não colocam Deus na posição central. E por isso, então, não funciona. E também existe a natureza decaída com a qual nós devemos lidar e, de um certo modo, ir além da natureza decaída. E por isso dizemos, olha, os líderes do passado, os nossos líderes, tentaram, fizeram o possível, mas os problemas continuaram sem solução. Como então resolver os problemas? Pela educação é o princípio de unificação, e agora estamos falando sobre o OSDP, e também a educação sobre o sexo absoluto. Em segundo lugar, crer na palavra de Deus, praticar e viver os ensinamentos de Deus. Bom, esse aqui, digamos, este é o roteiro principal. E o OSDP, o princípio de unificação, vai nos dar uma compreensão melhor sobre o que é a palavra de Deus. Então, agora vem essa parte importante, quer dizer, o surgimento do princípio da unificação, da perspectiva da providência. Vou mostrar algo aqui. Nos vai ajudar. Só em inglês, mas vocês conhecem bem esse diagrama, não há problema. E eu vou dizer o seguinte, olha, quando eu cheguei aqui ao Brasil, como missionário em 1973, eu trouxe comigo um livrão grande, O Princípio Divino. Depois, conforme foram chegando outros missionários, né, eu pedi ao pai, olha, mande mais missionário, porque eu sozinho não estou conseguindo. Ele mandou, né, mais missionário da Coreia, do Japão. Aí eu tinha mais tempo, aí eu comecei a traduzir. E fiz a tradução. No final da tradução, chegou uma outra edição lá dos Estados Unidos. Um dia apareceu nas minhas mãos, mandando lá de Nova York, um livro, Princípio Divino. Falei, eu pensava que já tinha o Princípio Divino, chegou outro. E vi que era a segunda edição. E eu fiz uma verificação e cheguei à conclusão de que a segunda edição era bastante diferente da primeira. Falei, não, aqui não, o único jeito é traduzir de novo. E traduzi. Comecei tudo de novo, traduzi. Então, aquela época foi 1976, de 5 para 75, 76. Então, vamos ver que tipo de livro chegou naquela época. Com isso, eu vou mostrar aqui a página 27, para saber, olha, nós, para chegarmos à época que nós estamos agora, aquela época era 1975, 76, né, nós passamos por uma grande jornada, né, uma caminhada bem longa, desde a criação dos seres humanos, da queda, de Adão e Eva da queda, né, até chegar ao dia de hoje. Mas nós estamos, naturalmente, em um momento privilegiado da história, porque é 2000 anos depois da vinda de Jesus. E essa jornada toda nós já conhecemos bem. A partir da queda humana veio Noé com a arca, né? Foi a primeira vez que Deus julgou o mundo e houve a salvação através da família de Noé. Mas lá também houve problemas na própria família de Noé. Depois, devido àqueles problemas, tiveram que passar 400 anos até a chegada de Abraão,
Abraão foi escolhido por Deus e fazendo sacrifícios, né, os sacrifícios. Então, ele mostrou a sua fé em Deus. Houve o problema nos sacrifícios de Abraão, como conhecemos, e isso, então, prorrogou a providência por mais 400 anos, lá no Egito, até que veio Moisés, e o Moisés, então, trouxe a lei. Né? Então, o povo começou a viver de acordo com a lei de Moisés. E aquilo foi, né, de Moisés até de Jesus, foram 1.600 anos. É o Velho Testamento, né? Muitos livros, belíssimas histórias, belíssimos ensinamentos e tal, mas chegou Jesus Cristo. Ele veio para poder trazer para nós a libertação e um novo renascimento, um novo renascer. Infelizmente, o povo judeu, né, começou aquela acusação e crítica contínua, né, sem parar, até que o levou para a cruz, crucifixão, foi morto, depois ressuscitado ao terceiro dia, e passou 40 dias aqui na Terra, ensinando e preparando para a sua ascensão ao céu, e depois, com a chegada do Espírito Santo, começou o período do cristianismo que nos trouxe até o dia de hoje, 2000 anos. E a vinda do Senhor do segundo advento. E agora nós temos, né, o princípio da criação, temos boa compreensão sobre a queda humana, a escatologia, o Messias, a ressurreição, predestinação, cristologia, restauração e a segunda vinda. Tudo isso está aqui em maneira fantástica. Mas mesmo os ensinamentos do Completo Testamento, mesmo os ensinamentos do Completo Testamento tiveram uma progressão, começando com um nível de início, intermediário, até completar. Nós agora estamos chegando ao início de completar. Formação, crescimento e perfeição. Então, quer dizer, voltando aqui, né, todo esse processo da queda humana, da Arca de Noé, do sacrifício de Abraão, da lei de Moisés, Evangelho de Jesus Cristo, tudo isso para chegar aqui ao novo mundo do Senhor do segundo advento e a nova verdade. Mas houve um desenvolvimento deste princípio. Né? Em 1952, começou o Woli Wonbon, que era o manuscrito original do princípio. Era uma espécie de base, um alicerce, né, do princípio de unificação. 1952, foi 2 anos antes da fundação da Igreja de Unificação no sul da Coreia. 1952. Eu tinha 10 anos de idade. Então, com isso, depois, 5 anos depois, 1957, né, veio o Woli Hassel, que era explicação do princípio divino. Naquela época, um livro publicado, foi publicado em 1957. Depois, 9 anos mais tarde, 9 anos depois disso, já estamos em 1966. Veio o Woli Kangdon. O Woli Kangdon, que é exposição do princípio. Então, é uma sistematização para conferências, tudo bem organizado, tudo bem feito e tal, já preparado para a conferência. Foi este livro que apareceu nos Estados Unidos pela primeira vez, traduzido em inglês, né? E que eu, como missionário, trouxe comigo a primeira edição. Depois, você sabe que edições em língua estrangeira, né? Sempre aparecem outras edições, um pouco melhorando, etc. e tal. Depois veio a segunda edição. E aquele livro, então, foi traduzido para o português. Então, foi esse digamos, estamos no nível de crescimento, o Woli Kangdon. Depois, olha,
apresentação do princípio, né, como exposição do princípio, durou 42 anos até a chegada de algo um pouco ainda melhor, que foi no ano 2008, que chama Oli Boncheron. Este é o OSDP. É o ensinamento da substância original do princípio divino. E mesmo este livro teve uma outra revisão, uma edição revisada e ampliada em 2015. E é lá que estamos, né? É lá que estamos. Então, quer dizer, o interessante, e é uma coisa que nós não vamos falar hoje, mas o interessante deste USDP é o seguinte, dá uma ótima explicação, por que nós dizemos que Deus é um. Se eu perguntar para vocês, o que significa a palavra Hananim? Acho que vocês saberiam o que é, né? Hananim. Deus. O que vocês diriam? O que significa Hananim? Deus. Exatamente. Significa Deus. Mas, agora, essa é uma pergunta um pouco mais penetrante. Quer dizer, a palavra Haná significa o quê? Exatamente, é isso mesmo. Então, quer dizer que é o Senhor um. Único. Como? Único. É único, exatamente. E este OSDP vai explicar para nós isso com muita clareza. Então, é aqui que nos vão dar o material que nós precisamos para poder conversar com pessoas do campo da filosofia, porque na filosofia sempre pergunta qual foi o primeiro? Foi o espírito ou a matéria? Aí nós dizemos, o espírito e a matéria são um. O espírito e a matéria são um. Agora eu pergunto para vocês, qual é mais importante? É o coração, é o logos ou é a criatividade? E a resposta é, o coração e o logos e a criatividade são um. Qual é mais importante? É a inteligência emocional, a inteligência cognitiva? E a resposta é a inteligência emocional, a inteligência cognitiva, na sua fonte em Deus, é um. Lá, tudo é unidade. Então, quer dizer, e o Yang e Yin, não é algo que nós vamos entrar hoje, isso nós precisamos um pouco mais de tempo, mas o Yang e Yin, o Song Sang e Hong Sang, tudo isso é um. Não existe dualidade em Deus. E nós, naturalmente, nós existimos no mundo da matéria, mas nós também, para poder adquirir a nossa própria perfeição, nós buscamos a unidade. E é isso aqui, então, quer dizer, o coração, a inteligência e a vontade, tudo isso devemos chegar à unidade, e o OSDP, que é o princípio divino em grau de perfeição, nós temos agora desde 2008, né? E pouco a pouco estamos traduzindo e apresentando aqui aos brasileiros. Então, isto vai nos dar o material que precisamos para poder entender melhor. São 3 coisas que devemos fazer: entender, sentir e realizar. Qual é a diferença entre entender, sentir e realizar? Quem entende, sente melhor, realiza melhor. Quem sente, entende melhor e realiza melhor. Quem realiza, entende melhor e sente melhor. Quer dizer, então, no final, as 3 coisas são um. A mágica do um. Por isso, nós somos unificacionistas. Nós temos em nós
a capacidade de vencer as dificuldades ideológicas. Então, quer dizer, esse OSDP é maravilhoso, mas agora eu queria só falar um pouco mais sobre isso. Vocês, naturalmente, já ouviram o SDP, e está na hora de nós, então, apresentarmos isso em grande escala aqui para os brasileiros. Muito obrigado.